Bem-vindos a mais uma live conexão da nossa TV online, Bombando na Serra. Nessa conexão com Jéssica Lais Martinelli, agente de polícia e escritora, autora do livro A Calha. Na obra, publicada em 2024, ela narra sua infância marcada por negligência e violência, incluindo abuso sexual. Com coragem, transforma sua dor em uma história de superação, tornando-se policial e enfrentando seu agressor. A Calha é um relato impactante sobre trauma, resiliência e justiça. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar nossa live. Preparados? Então vamos lá para mais uma live conexão Bombando na Serra. Boa noite, pessoal do Bombando na Serra, uma noite espetacular, excepcional e uma honra para mim hoje receber a Jéssica Martinelli, lá de Chapecó, que vai dividir as experiências dela, ela que lançou um livro sobre a sua experiência aí, mas a gente vai falar mais sobre isso. Gostaria muito que vocês compartilhassem essa live, porque é um assunto que é fundamental hoje em dia, né? Conforme vocês vão ver o assunto aqui, o que ela passou e que outras mulheres também passam, né? E vocês sabem que o Bombando na Serra aqui tem o Flores da Serra, já teve o De Cima do Salto lá nos campos de cima da serra, com esses assuntos, né, a importância que tem. Então eu vou chamar a nossa convidada para participar. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Que Quase legal. que não sai. Uma honra, quase que não sai. Uma honra para mim, tá? Queria dizer a todos que é uma honra estar falando com a Jéssica aqui, um assunto tão importante, né, que interessa várias pessoas, por isso que eu peço que vocês compartilhem essa live para que mais pessoas também fiquem por dentro desse assunto, né, sabendo da restrição que muitas têm, às vezes, de pegar um celular e ver uma live tranquila. Então, Jéssica, seja bem-vinda, né? Está em Chapecó, né? Sim, estou em Chapecó. Então tá, eu queria que você se apresentasse para o público aí, o pessoal do Bombando na Serra, falasse um pouquinho quem é a Jéssica Martinelli. Falar quem é a Jéssica é um pouco complicado, né? Porque a gente iria entrar nas profundezas ali de quem é a Jéssica. Vamos falar da formação da Jéssica, que eu acho que a gente fica Bom melhor. também. Pessoal, eu sou agente de polícia, sou policial civil, em Chapecó, já vão fazer 9 anos em julho, e sou formada em Direito, tenho pós-graduação em Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública, sou mestre também em Direito e Atores Internacionais, já dei aula na universidade, em 2 universidades, atuei como professora conteudista de outra, inclusive sinto muita saudade de estar nas salas de aula, né? Mas a gente tem que ir colocando os planos conforme dá, né? Dá conta. E moro com os meus 2 gatos, que inclusive espero que eles não batam aqui no meu tripé, né? Como fizeram antes no teste. Um tá deitado aqui do lado e o outro tá por aqui, daqui a pouco aparece, né? E essa é a Jéssica na profissão, né? A Jéssica, internamente, como eu disse, é uma pessoa tagarela, uma pessoa que gosta muito de conversar, uma pessoa que ama ficar deitada num sofá, descansando, e que é muito família, né? Gosta de estar com a família. Então, essa é a Jéssica do outro lado, né? Da polícia, da profissão, das aulas, e agora também como escritora, né? E iniciei com esse projeto e a ideia é dar continuidade. Esse é um relato, né? Esse livro é verídico, aconteceu com ela, e ela relata
o caso que aconteceu. Eu queria que você falasse um pouquinho do livro A Calha, chama, pessoal, e depois eu vou deixar aí o link para vocês adquirirem o livro também. Aqui fica a capa, para quem está me acompanhando. Olha que capa, gente. Fui eu que estruturei toda essa capa, tá? Então, a calha, já vou responder, porque as pessoas têm muita curiosidade. O que é a calha? É a calha da casa ali que escoa água? Não. É uma forma de escoar, sim, né? Escoar a água, mas de uma outra forma. Os leitores vão ver que os abusos, a grande maioria deles, ocorreram enquanto eu acampava com a minha família. Então, nós íamos em rio. E essa calha é um lugar, né? Que era chamado assim porque eram tubos de concreto, né? Numa estradinha do interior. E aí se fez, né, aquela pontezinha improvisada com os tubos de concreto e o concreto por cima. Então as pessoas costumavam chamar esse local de calha, né? Então eu sempre lembro que meu pai falava, minha mãe, a gente vai acampar na calha, a gente vai passear lá na calha, vamos tomar um banho de rio lá na calha. E quando eu estava escrevendo o livro, eu tinha o subtítulo já definido, né, que é a história da mulher que se tornou policial e prendeu o homem que a violentou na infância. Mas eu sentia que eu precisava, assim, de um título mais objetivo e que representasse essa história. E a calha, ela é um lugar que os leitores vão perceber que representa dor, mas que representa muitos momentos de alegria também. Por isso que se tornou um local tão importante para mim e acabou virando o título do meu livro. Tu sabe que era uma das coisas que eu já vou de cara comentar isso, né? Assim, até de estímulo para quem está vendo e passou por uma situação que ela, daqui a pouco vamos entrar mais a fundo, que é hoje vendo você feliz, né? Porque você passa essa felicidade, essa tranquilidade, assim, não quer dizer que tenha superado, porque como a gente estava falando em off aí, tem os gatilhos, né? Tem aqueles momentos, tem aquelas situações, ainda mais trabalhando na polícia, né? Você deve se parar. Até queria mandar um abraço aí para o comissário Abreu, lá de Vacaria, que é um parceiro também, a gente fez muitos trabalhos juntos, inclusive esse do Atos e Consequências aí, que é dirigido ao público juvenil, infantil juvenil, né? Então, eu queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo no caso que aconteceu contigo, e assim, eu fiquei impressionado, foi que você já era policial quando aconteceu contigo, né? Ah, o outro episódio. Vamos seguir para o outro episódio. Pessoal, eu brinco, mas assim, não é que eu estou brincando com a dor, né? Com a dor dos outros. Eu digo que eu brinco um pouco com as coisas que aconteceram comigo, porque a gente precisa, de certa forma, superar elas. Porque Sim. é a nós que afeta, né? É a nós que afeta essa carga pesada de dor, de sofrimento, ou de culpa, ou de ódio, né? Então, assim, se vê muito ódio, né, no relato das pessoas mais velhas em relação ao que aconteceu com elas, né? Eu estava conversando com o Fabiano, a minha reportagem saiu na capa do G1, então automaticamente, né, uma boa parcela do Brasil viu. E a gente vê muitos comentários, né? Eu quero matar, eu quero fuzilar, eu quero. E eu, por mais que ele tenha me causado muita dor, eu não sinto raiva, ódio nesse ponto. Entende? Eu já senti. Como é que foi esse quando sentiu e depois parou de sentir? Como é que foi que Eu você acredito que conseguiu meio se libertar, né? A gente entra num processo de cura, né? Claro que quem vai ler o meu livro vai conhecer que a minha história ela começa desde a infância, né? Eu não fui, às vezes fica, como a pessoa não lê, fica meio subjetivo, né? Uhum. Eu não fui violentada, agredida pelos meus pais, não é isso. O que ocorre é que o meu ambiente familiar era muito negligente, né? Eu digo negligente em cuidados que eu hoje como adulta vejo que são importantes, tá, para uma criança. Então, quem ler vai entender do que eu estou falando, né? Como ir para a escola 1,5 km caminhando sozinha aos 6 anos de idade, né? Tá, e o trânsito, e eu digo que naquele caso, para mim, não era nem o trânsito, eu não estava preocupada com o trânsito, eu me garantia andando na rua. Mas era a solidão, a carência, né? Ver os pais levando seus filhos para a escola. E aí o que doía para mim é que
eles poderiam ter me levado para a escola, né? Então, são coisas assim que você vê que são faltas que você vai nutrindo, né, com o passar do Uhum. tempo. Hoje eu tenho uma relação maravilhosa com o meu pai, né? Inclusive faz um mês mais ou menos que eu fui conversar com ele. Eu sempre vou visitá-lo, ele mora no interior agora, resolveu alugar tudo que ele tem aqui e foi morar no meio do mato. E que é muito bom, inclusive, eu comprei um terreno no meio do mato também, Coisa para me boa. isolar um pouco, né? E ele chegou a me pedir perdão pelas coisas, né? Mas, assim, é isso que eu acho muito bacana, que trabalho há quase 9 anos na polícia e vejo muita briga entre as famílias, né? Eu acredito que a gente vem para cá com um objetivo, que é errar, mas é consertar depois, Uhum. entende? Então, eu fico muito feliz e grata a Deus por poder estar vivendo isso com o meu pai, né? Poder estar convivendo melhor com a minha mãe, que ficou doente por muito tempo, e isso os leitores vão acompanhar no livro. Então, eu tive uma soma de fatores, né? Que foi Sim. essa. A negligência, aí veio o abuso sexual, que durou aí por 2 anos e meio. No meio disso, a minha mãe ficou doente. Então, assim, você não tem. Ui, ó, quase que um gato aqui bateu em pé. E é um gato grande ainda. É um Maine Coon, né? Então ele pesa 10 quilos. Se ele bate aqui, cai tudo. E você diz essa alegria que eu tenho, é por isso. É por olhar a minha história e ver que foi difícil, que eu já chorei muito, né? Que não era fácil. Me abraçaram na minha irmã, né? Para ter ela como suporte e ela automaticamente também, né? Hoje a gente se dá suporte, mas naquela época ela teve que ela ser o suporte, né? Ela é 8 anos Uhum. mais velha do que eu. Então, foi um período muito difícil, né? E foram fatores que me fizeram, teve alguns fatores que me fizeram contar aos 15 anos. Uhum. Então, aos 15 eu ainda sentia muita revolta, e aí se acumulou ali a revolta do abuso, deixa eu lembrar aqui, a revolta do abuso, com o meu pai, porque eu morava com ele, eles tinham se separado, e aí eu não me dava bem com a minha madrasta, que hoje eu me dou muito bem com ela, mas na época era uma adolescente fragilizada, com uma mulher muito jovem e imatura, com o Uhum. meu pai que nem sabia acho que onde ele estava, né? E aí você passando por tudo aquilo sozinha e sem saber para onde recorrer e o que, né? E aonde pedir ajuda. Então o meu apoio sempre foi a minha irmã, né? Por isso que o primeiro vídeo que vai para o meu canal do YouTube agora vai ser um vídeo com ela, né? Como entrevistada sobre o que ela acha de todo esse livro, né? Ela que já leu, acho que umas 2 vezes, né? Que foi lançado agora no dia 28 de dezembro. Mas houve sim uma trajetória de dor na denúncia, de deixar de lado, porque você começa a viver outras coisas, e aí você vê que o processo não está andando, que está tudo parado, que está tudo engavetado. Aí vem a tua irmã, que já está fazendo faculdade, vai Uhum. mexe atrás, daí, opa, daí volta aquilo de novo. Então, aquele Uhum. sentimento de dor, de desconforto volta, mas ao mesmo tempo você quer justiça, então você vai e batalha de novo. Aí você se depara com outro órgão público que quer engavetar também, sabe? Então, assim, toda a minha trajetória, ela é toda antes de eu entrar para a polícia. Toda a dificuldade, a batalha para conseguir uma condenação desse cara foi antes de eu me tornar policial. Uhum. Quando eu me tornei policial, eu fiz um ato, que foi realizar toda a investigação, descobrir onde ele estava se escondendo, verificar no fórum se o mandado de prisão ainda estava, né, estava em vigor, e chamar os meus colegas para pedir, vamos cumprir esse mandado, vamos cumprir essa prisão, né? Então, o ato como policial foi esse. O restante foi como uma pessoa, como qualquer um que está assistindo aí, como Uhum. jovens que ficam, para onde é que eu vou, para onde é que eu vou buscar justiça, o que eu vou fazer, É né? isso. Eu até estava comentando contigo sobre esse projeto Atos e Consequências, que é justamente por isso. Se o adulto ele já se perde em vários assuntos e também não sabe recorrer, né? Não sabe porque a situação não é fácil, a pessoa está fragilizada, né? Então, a quem que ela vai recorrer?
E de que forma essa pessoa vai receber isso? Daqui a pouco vai me achar que fui eu que causei, né? Que a maioria é assim, né? Você, pelos comentários que você recebeu lá, já dá para ter uma ideia. Mas, assim, o que acontece muito aqui, assim, aqui na Serra, deve acontecer aí no Oeste também, porque são as duas regiões onde acontece mais no estado, né? Essa Sim. violência. Então, sabe o que eu identifiquei também? É a passividade de quem está em volta. É o aceitar, não fala nada, não se mete, vamos deixar assim. De quem sabe de situações de violência, principalmente casal, né? E deixa. Então, eles vão se sentindo seguros, né? Ninguém fala nada. Porque o que eu percebo é assim, será que é verdade? Isso. Mas será que é verdade? Caramba, deixa para a autoridade policial entender se é ou não, entendeu? Isso aí. Na minha época ainda era tudo, a gente fala aqui a moda Miguelão, né? Na polícia a gente fala a moda MDC. Se tem só adulto aqui, eu posso falar? A moda do caralho. Só vai. Não tem muito, a gente vai fazer assim, esse assado. Não, chegou ali, um vai para um lado, outro vai para o outro. A polícia, na época, era assim, não tinha uma delegacia especializada, entendeu? Então, assim, na minha época, quem for, a gente leia um livro. Eu digo que fui eu que escrevi, eu sou pouco modesta, eu digo que ficou muito bom, a leitura ficou fácil. Tiveram pessoas que leram numa tarde porque não conseguiram parar de ler, teve gente que leu em 2 etapas, a minha irmã leu em 3 etapas porque tem o meu sobrinho, acho que senão ela disse que lia em uma. Então tá um livro fácil de ler, não é um livro difícil, é um livro que te envolve. E assim, ali eu relato tudo, gente, tudo como, sabe, como aconteceu cada parte, né, dessa minha história. E agora me perdi no que eu estava falando. É tanta coisa na cabeça, gente do céu. Não, dessa passividade das pessoas, né, em não relatar, e no fim, eu acho que são cúmplices, sabe? Assim, de certa forma, legalmente, né? Só que assim, agora lembrei o que eu ia falar. É que é tanto assunto que vai num só, e aí, né? Que na minha época não tinha essa delegacia especializada, então não tinha um trâmite correto. O que me fazia contar e contar e contar e contar e contar milhares de vezes, né? O que fazia até a minha irmã de pronto questionar, mas espera. E aí isso é importante falar para vocês. Eu sempre fui assim, tagarela, de me impor, se tiver que brigar com alguém por causa de alguma coisa, eu brigava, sabe? Eu discutia, né? Eu sempre fui essa criança e adulta a mesma coisa. E aí minha irmã dizia, mas é que eu não consigo imaginar a Jéssica sendo vítima de alguma coisa e não contar, né? Por esse perfil que ela tem. Então, às vezes, muitos pais, mas olha o perfil e tal, ele contaria. Gente, por que eu não contei? Tem inúmeros fatores, mas eu tinha 9 anos, eu não entendi o que estava acontecendo. Então, já começou a acontecer a coisa, né? Quando eu comecei a entender, já estava acontecendo há um tempo. E aí, na cabeça de uma criança que não se tem diálogo, os pais não sentam e conversam, né? E dizem, olha, minha filha, se acontecer alguma coisa, né? Com os seus peitinhos, né? Com a região aqui de baixo. Enfim, conversem com os filhos. Isso, orientação. Eu não sentia essa confiança. Então, eu só pensava, eu vou apanhar, porque eu vou estar mentindo, porque eles vão dizer que eu estou mentindo. Passa mil coisas, é medo, é vergonha. Esse no assunto não é para criança. Isso, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa... mas não podemos falar sobre sexualidade porque é ensinar a fazer sexo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Você explicar o que são as tuas partes íntimas, quem que pode tocar, quem que não pode tocar. Gente, isso é o básico, porque o crime de pedofilia é um crime que ocorre na casa, é perto, é parente, é vizinho. O autor, ele tem que construir uma confiança com a vítima. Para ele construir uma confiança com a vítima, tem que ser uma pessoa que convive. Entendeu? Aí eu vivia naquela estrutura, né? Pai trabalhava o dia inteiro, jogava futebol à noite, mãe trabalhava, de noite ia para a escola, né? Voltou a estudar e eu ficava sozinha. Aí vem um outro ser humano, amigo do pai, e começa a te dar abraço, carinho, colo, te traz salgadinho, te traz isso. Gente, eu grudei que nem carrapato nele. Claro. Eu era uma criança de 9 anos. Né? Então, assim, o que uma criança quer se não é colo e abraço? Eu, inclusive, estou adotando uma menina que eu conheci na delegacia ano passado,
né? Então eu não posso ficar trazendo muito, não posso trazer detalhes, né, sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que ela é uma criança que passou por muita coisa, até porque para estar em adoção é porque passou por muita coisa. Sim, E a carência imagino. dela é um troço extremo. Sim, Ela dorme com comigo toda certeza. noite, tem um quarto maravilhoso. Se eu sento no sofá para fazer alguma coisa, eu digo, vem sentar aqui comigo. Ela já deita comigo, ela fica grudada em mim o tempo todo. Só que eu permito que ela faça isso, né? Sim. Ela fala muitas coisas que se auto-diminuem, né? Ah, porque eu sou burra, porque eu sou feia, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Aí eu já chamo ela, não, você não é. Você é linda, você é inteligente, você é capaz. Você não é nada dessas coisas que você está falando. É Que você, isso. É né? isso aí. Eu cheguei a ouvir do meu pai que eu ia ser empregada doméstica. É. Sabe? Então, Uhum. as palavras têm poder, o abraço tem poder. E falando em relação a essa questão do acolhimento, agora voltando no que você disse, hoje existe uma alteração legal, hoje existe uma forma de oitiva especial, né? Em que a vítima ela vai ser ouvida uma única vez por um psicólogo forense. Isso, Ou seja, é isso. psicólogo Isso daí, fora. deixa eu só fazer uma paradinha aí, porque Uhum. eu vi vários atendimentos onde a pessoa é atendida num lugar, ela conta a história. Aí ela é encaminhada para outra pessoa e ela conta de novo a história. Ela tem que ficar massacrando, se massacrando, né? Porque reviver, Uhum. contar, sentir tudo aquilo. E daí diz assim, e se quando ela conta uma coisa para outra e daí ela omite alguma parte, daí a pessoa que está ouvindo, eu já vi isso ao vivo. A pessoa Sim. que está ouvindo, mas não era da polícia, mas estava ouvindo, ela começa a duvidar. Olha só, por que tu falou isso para outra e não falou para mim? Porque Tipo, ela você já repetiu 1000 vezes. Ela já indo. repetiu isso, sabe? Uhum. Ela cansa. E outra que é muito sofrido para a pessoa que está nessa situação, você sabe, né? Melhor do que eu para falar isso, mas é muito sofrido uma pessoa que está sofrendo ou de abuso físico ou psicológico, né? E o É, por, psicológico hoje está muito natural, muito por banalizou, isso, né? por isso que eu falei em relação assim. Uma coisa foi o que aconteceu comigo na época. Tanto é que na época era crimes contra os costumes, hoje é crime contra a dignidade sexual. Na época a Uhum, pena era baixinha, agora a pena está bem robusta. Uma pessoa uhum, que é condenada por estupro de vulnerável, eu já cheguei a cumprir um mandado de quase 20 anos de prisão por estupro de sim, vulnerável com obstrução da justiça, que é quando a pessoa ainda vai lá, incomoda a família ou vai atrás da vítima para querer, né, que sim. ela, enfim, ela volte atrás e tudo mais. Então, assim, no meu caso, ele foi condenado a 7 anos e 6 meses. Hoje já é 18 anos. Então, assim, a pena, por isso que eu incentivo a vítima a denunciar. A pena mudou. Existe um rigor maior, existe uma lei que você tem que seguir, entendeu? Então, assim, chegou na delegacia, tu nem precisa. A tua filha veio e te contou uma coisa. Não precisa levar ela na delegacia. Vai você, registra o boletim de ocorrência exatamente com o que ela te falou. Vai ser instaurado um inquérito policial, vai passar por um exame de corpo de delito, ela só vai ser ouvida depois que o inquérito tiver pré-montado e que for para o fórum, e que é o pessoal do fórum que vai chamar para ela ser ouvida lá. Uhum. Então, assim, deixa para a psicóloga forense entender se é verdade ou se não é verdade. Isso, isso. Acolha o teu filho, a tua filha, porque eles já Uhum. têm muito medo se você não conversar e não acolher, né? Eu digo, deixa para quem tem, né? Para quem tem essa experiência ouvir, Uhum. né? Então, assim, é só isso que eu posso dizer, né? Uhum. Mas Sim. mesmo assim, hoje, num processo como tá, com tudo, né, estruturado e tal, ainda acontece? Sim, ainda acontece. Eu tomo conhecimento, tipo, de pai que não acredita, de mãe que não acredita. Tem o caso de uma criança que eu sei que está acolhida, uma criança, uma adolescente, porque a mãe não acredita, é aquela coisa, ela prefere ficar num acolhimento e ir para uma família acolhedora do que ficar com a própria família, né? Uhum. Então, imagina, para uma pessoa ficar com um desconhecido, optar por ficar com um desconhecido, ao invés de ficar com a própria família. Aí ela tem que sofrer a ruptura familiar e o que aconteceu com ela, né? E Imagina a bagagem que essa criança, né? é Que ela vai muito ter para a vida, né? Justamente por causa daqueles gatilhos, né? Tipo, vendo você, acabei de falar, vendo uma pessoa feliz, mas nem todo mundo é assim e nem todo mundo reage da mesma maneira, né? Cada caso é um caso, né? Então tem gente que se abala muito, é, é muito
é muito para ela, o preparo, o conhecimento, a vivência, isso daí tudo influencia de E como ela vai Fabiano, reagir. ó, não é só isso. Aquela história que falam que para você se curar você tem que mexer na ferida, é verdade. Eu tive todo um caminhar muito, 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 muito difícil. Eu até, quando a gente fala em raiva, eu andava de moto, né? Eu gostava de moto, tinha uma CB300 e tal, enquanto eu estudava para concurso. Adorava. E aí eu lembro de eu fazia Muay Thai, já fazia 1 ano e pouco, então me ajudava a me preparar para os concursos, né, para concursos na área de segurança. E eu lembro de estar na fila de uma lotérica para pagar um boleto, e quando eu olhei para trás, assim, eu tava, tipo, eu era próxima a ser chamada. Então, quando eu olhei para a última pessoa da fila, era o cara, que no livro eu chamo de Fred, então vamos chamá-lo de Fred. Por que Fred, Jéssica? Uma analogia a Fred Krueger. Então, eu escolhi esse nome para chamar, né, no caso, o homem que me violentou. E eu enxerguei ele, e ele sorriu para mim, como se fosse assim, oi, tudo bem? Sim. E me subiu uma fúria muito grande. Eu estava com o capacete na mão, eu só lembro de apertar assim aquele capacete, e quando eu virei, por Deus, gente, eu acho que eu teria pulado nele. Eu segurei o capacete e quando eu olhei, eu já não enxerguei mais ele. Eu acho que ele percebeu o meu desconforto e como eu fiquei transtornada, mesmo sem olhar para ele, que ele sumiu. Depois daquele dia eu parei de fazer Muay Thai. Porque eu pensei, meu Deus do céu, eu não posso, porque, como eu disse, eu não posso perder meu réu primário, eu tenho que passar no concurso. Então, e aí vai, né? Por isso que eu disse, gente, essa parte, inclusive, não está no livro, eu esqueci de colocar no livro essa parte. Eu digo, a gente contando, a gente vai lembrando de coisas, né? Então, quem está assistindo a live, ó, pegou uma coisa que não estava no livro, né? Já? Que é uma coisa da raiva, da angústia. Então, você vê a Jéssica sorrindo hoje. Ih, mas será que aconteceu mesmo? Ela tá toda feliz. Mas, meu Deus, é uma caminhada de muita luta, de muito choro. Eu disse que eu sequei as minhas lágrimas, né? Depois, né, consegui a condenação, estudar para concurso. Eu fiz o meu TCC da faculdade sobre pedofilia. Então, eu chorava e escrevia. Chorava e escrevia. Inclusive, uma parte no livro, eu conto bem isso. E a minha irmã me questiona, Jéssica, ela me vê chorando. Jéssica, para de escrever. Isso é tortura, muda de assunto, tem tanto tema para você escrever, né, na tua dissertação, né? E eu, não, mas já tá na metade, eu vou perder tudo. E ali secava as lágrimas e continuava escrevendo, né? E aí, quando eu finalmente, vocês vão ver que era para ele ter sido preso 1 mês antes de eu ir para a academia de polícia. E ele não foi preso porque não tinha vaga na penitenciária. Soltaram ele na frente da penitenciária. Por isso que eu disse que a minha história é de filme, pessoal. Vocês têm que ler o livro A Cara e depois vir comentar na minha rede social. Por favor. E assim, eu fui para a academia de polícia com um misto de alegria, porque eu já estava aguardando há quase 2 anos, né? Eu conto tudo isso no livro, como foi passar, né? Estudar para concursos públicos, finalmente ser aprovada. E aí, não, hoje agora eu vou tomar posse. E eu fui para a academia, me arrepio só de lembrar. Eu fui para a academia de polícia com um sentimento assim, ó, tipo, eu tô feliz, né? Eu vou ter uma profissão que eu sempre sonhei, mas eu não consegui prender nem que o cara que fez isso comigo foi preso. Sabe? Uhum. Que tipo de policial que eu vou ser? E eu fui para academia, até no início da academia de polícia, eu lembro que ofereceram psicólogos policiais para os policiais em formação. E na hora eu aceitei, né? Porque vocês vão ler no meu livro que eu nunca tive acompanhamento. Inclusive, os 2 psicólogos que eu busquei pioraram a minha situação de forma drástica, assim, com a minha família. Então, ó, gente, é só caos. A minha vida, ela vai, depois volta, depois vai. E aí eu fui fazer a academia de polícia e eu conversava com a psicóloga. Então, eu desgastei, por 5 meses da academia, eu desgastei aquele assunto. Eu falei muito, eu percebi que eu não podia trabalhar com esses crimes, porque eu não estava pronta, né? Porque para mim, eu sentia isso. Como é que eu vou ajudar uma vítima se eu não conseguir nem ajudar a mim mesma, né? Se o meu agressor tá solto. E aí, quando eu saí da academia de polícia, que eu entrei em exercício mesmo, entrei em atividade policial, aconteceu um fator que eu não vou contar para vocês têm que ler o livro para ver, mas que determinou que eu vou ter que voltar de novo. Tipo,
aquela dor no coração, sabe? Anos lutando, 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 eu vou voltar de novo e vou ir atrás. E aí que eu comecei a ir atrás, como eu contei para vocês, né? Que foi ver se o mandado estava tudo certo, ver se tinha vaga, ir atrás, procurar onde é que ele estava se escondendo, que era em outra cidade, pedir apoio, isso e aquilo, e consegui prender ele quase nas vésperas de Natal. Então ele passou 2 natais presos, né? Infelizmente ficou pouco tempo, né? Ele cumpriu 1 ano somente de pena, e depois ele ficou solto. Na polícia aí você trabalha, é claro, a gente vê em todos os setores da nossa sociedade, né? Mas hoje, como a gente estava comentando em off, eu sou obrigado a comentar aqui também, os assuntos se misturaram muito, se banalizaram muito, assim, de coisas sérias, né? Que devia ser uma coisa única para todos, né? Tipo isso, a violência, o racismo, essa coisa que não tem nem lógica, né? Hoje em dia, assim, uma coisa tão fora de... Agora começaram com essa história dos imigrantes, né? Pô, o Brasil mesmo, a gente mesmo não pode falar nada, né? A gente foi todo colonizado, né? A gente vive aqui com gente vindo e saindo toda hora, é tão normal. E Na acaba com verdade, essa assim, violência. eu que me formei na área, Fabiano, eu digo assim, ó, imagina, eu me formei em atores internacionais, né? Então eu sempre fui muito favorável a essa questão da imigração. Só que por que eu sempre fui favorável? Porque tem muito mais brasileiro fora do país do que imigrantes no país. Né? Tipo, os dados, assim, quando eu estava estudando, que faz 2 anos, eram de 3 milhões de brasileiros fora, né, trabalhando, buscando uma vida fora, e de 1,3 milhões de imigrantes aqui. O que eu não estudo tanto para verificar, mas assim, os outros países têm um controle maior. Se está trabalhando, se não está, se comete crime, toda essa situação para expulsar do seu país. No Brasil, se recebe, mas não tem controle. Né? Eu não vou aqui falar do povo em si, porque eu não acho que é um objetivo, mas eu que trabalho na polícia falo com todas as letras. A imigração está dando um sério problema para a área penal. Tá? Sério problema. Crimes que não ocorriam antes, tipo, eu falo em Chapecó, que é uma cidade aí... Na verdade, faz tempo que falam que tem 250 mil habitantes, mas com tanta gente que entrou e que não entra no cadastro de cidadão, porque não vota, eu acho que está muito mais do que isso. Eu estou achando que está berrando os 300 mil já. Né? Eu digo, é loteamento que sai e o número continua mesmo, 240 mil. Esse jeito tá, tem coisa errada aí. Mas, assim, não tinha tanto roubo a transeunte, não tinha, tá? Então, assim, e se percebeu, pelo menos na nossa região que a gente trabalha da delegacia, um aumento muito grande, né? Mas daí a gente fala de outras coisas, né, que não propriamente a violência, né, sexual. Não, eu só entrei nesse do assunto porque as misturas dos assuntos, né? Hoje em dia, então, a gente não consegue focar num só, acaba se misturando, ou por causa daquilo, então é por causa, acha-se um outro adjetivo ou título para o assunto que não seja esse. Mas, Fabiano, eu te entendo, porque assim, ó, a gente vai comentar agora um pouco sobre a violência doméstica. Isso. A violência doméstica entre venezuelanos é coisa terrível, por uma questão cultural, né? Por uma questão cultural, porque lá no país, a mulher... No Haiti, eu já tinha, assim, logo que vieram os haitianos, tinha, assim, um problema maior. Hoje eu vejo bem menos. Tipo, na minha delegacia mesmo, não vê. E olha que mora muito haitiano naquele bairro, não tem mais. Não, pelo menos não vem. Como disse, se vem, é uma quantidade proporcional aos próprios brasileiros, né? Que também sofrem com isso. Mas venezuelano é todo dia. Todo dia. Isso que a nossa delegacia nem é especializada, né? Então, assim, porque você vem de uma cultura diferente, né? E aí, para as pessoas que estão nos acompanhando, por que a gente fala disso agora, né, Fabiano? Porque, mais um spoiler do meu livro. Dizem que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. No meu caso, caiu, infelizmente. Primeiramente, vítima de abuso, né, e passar por tudo isso. E 1 ano e meio depois que eu prendi o cara, eu fui vítima de violência doméstica, né? E aí, por que eu
eu iniciei já a escrita desse livro, então tudo vai depender aí do engajamento do povo, se o pessoal vai querer ler esse segundo livro, eu vou dar continuidade. Mas eu quero demonstrar que aquele mito de que a violência doméstica acontece só em família de baixa renda, que, sabe, mitos que se criam sobre a violência doméstica, não existe. E que a gente muitas vezes acha, se isso acontecesse, olha, teve uma colega minha, policial civil da minha academia, que foi morta pelo próprio marido com a própria arma dela. E uma policial militar a mesma coisa. Então, assim, aí a gente entra num outro mérito, que é uma violência, assim como o abuso sexual infantil, uma violência que acontece dentro de casa. Sim. Tá? Quem você... o marido, no caso, né? É quem você escolheu para dividir a tua vida, que você tem que dormir preocupada porque o cara tá dormindo com uma faca embaixo do travesseiro, né? É o teu filho, a tua filha, porque homens, meninos também podem sofrer violência, tá, pessoal? Sim. Só numa proporção menor do que as meninas, mas sofrem. E eu digo porque, assim, ó, eu digo, eu não tenho filho biológico, mas eu tô em fase de aproximação com uma menina de 12 anos. E eu vejo como é perceptível você chegar em casa cansada e você só querer se jogar no sofá e não querer dar atenção, e não querer conversar, e não querer saber como que foi. É muito mais fácil você pegar e largar um celular na mão, fica ali grudado no TikTok, e eu vou fazer as minhas coisas, entendeu? Só que não é mais, você não é mais sozinho. Você precisa priorizar, assim, tentar conversar, pedir como é que foi teu dia, pedir se tem alguma coisa incomodando, né? Explicar tudo isso que a gente já conversou. Isso é importante para a gente prevenir, né? Prevenir que algo aconteça. No caso da pedofilia, os sinais de um abusador, como eu falei, eles são visíveis. No meu caso, né, era o tempo inteiro fazendo carinho e atenção e, né, e vivia grudado em mim. Mas, gente, o que um adulto quer viver grudado numa criança? Pelo amor de Deus. Entendeu? Então... Mas tu sabe, deixa eu só fazer um adendo aí, mas tu sabe que isso acontece com adultos também, né? Eu aqui tenho casos, que evidentemente não vou falar, inclusive não é de baixa renda, é da classe média alta, e acontece exatamente isso, do assédio, todo mundo vê, todo mundo sabe, inclusive uma das figuras dos vários assuntos que eu estou te falando aqui é agressor, né, de mulher, e todo mundo sabe, e continua como se não tivesse nada acontecido. Então, essa banalização de não falar e de ainda continuar amiguinho, de não cobrar uma atitude de qual é, né, sei lá, nem das mulheres e nem dos homens. Passa o pano, e é classe média alta, né, que a gente está falando. O que eu percebo como mulher e como policial, que já atuou 2 anos e pouco, né, na delegacia especializada, é que não adianta, tá? Não adianta ir lá uma viatura com ela toda com hematomas, né? Foi agredida. Sim, hoje em dia a ação é incondicionada, com o objetivo de proteger a vítima para que ela não tenha que escolher se ela quer dar sequência ou não. Só que o que a gente percebe é que a vítima, naquele momento, ela aceita, ela faz o BO, né? Tu quer uma medida protetiva, né? Vai pro abrigo e tal. Poucos dias depois, às vezes uma semana depois, 3 dias depois, volta para a delegacia de novo, pedindo para tirar a medida protetiva porque voltou com a pessoa, né? Então, mas é sem vergonha. Não, gente, não é sem vergonha. Ela é vítima de violência. E dentre as violências, nós temos 5 formas, e uma delas é a psicológica, né? Que foi a que eu fui vítima. Né? Também, eu fui vítima de outra forma de violência, que eu vou deixar vocês na curiosidade. Então, assim, é muito difícil para a mulher entender o que ela está passando, entender o que ela está vivendo, né? E entender que ela precisa sair desse ciclo de violência. Porque o ciclo da violência doméstica, ele passa por 3 etapas. E em todos os casos, ele passa por 3 etapas. Ele começa numa raiva, numa fúria, né? E a pessoa briga, e dá o caos, e você vai em busca da lei e tal, ou às vezes não vai. Aí, quando vai em busca da lei, o que acontece? Volta, porque eu te amo, porque pensa nos nossos filhos, porque isso, porque aquilo, traz flor, chocolate. Aí a mulher perdoa e volta.
daí a gente chama de fase da lua de mel, né? Que é quando as coisas estão, tá tudo certo. Nossa, eu voltei, ele tá um amor, ele tá um querido. Passa um tempinho, começa a fase da tensão. Começa alguns xingamentos, a violência psicológica, a diminuição, perseguição, ciúme excessivo, né? Eu digo ciúme de encarcerar, você não vai passar, tipo, no meu caso, eu passava um batom para ir trabalhar, tá passando batom para macho por quê? Tu vai trabalhar? Né? Eram insultos, né? Você não Sim. pode passar um batom para ir trabalhar. Né? Até eu não tirar o batom, eu ficava me infernizando. Então, são coisas que vão somando. E aí, sai né, dessa violência psicológica e vai para agressão de novo. Daí, volta a vítima para a delegacia de novo. Entendeu? Por isso que a gente fala que é um ciclo. É um ciclo que, assim, se as mulheres não começarem a ter conhecimento sobre comportamentos, sobre formas de violência, essa lei, ela é uma lei de 2006. 2006 foi quando eu denunciei, né, para a polícia. Então, eu tinha 15 anos. Eu entrei para a polícia e eu não sabia as 5 formas de violência. E eu digo com todas as letras que eu fui vítima de violência doméstica porque eu não conhecia, eu não sabia. Se eu tivesse sido um pouco mais crítica, sabe, com a pessoa, logo nas primeiras características, eu não teria me envolvido, eu teria saído antes, né? Aí depois que já tá naquele barco furado, entrando água dentro e você tentando tirar com balde, e aí quanto mais você tenta tirar com balde, mais água entra, é desse jeito, tá? Para sair, é só pulando fora do barco. Não adianta tu querer ficar tirando a água do barco, ou seja, tentando resolver um problema, não, eu vou resolver esse para conseguir sair. Não. Quanto mais você tenta prolongar e resolver alguma pendência que ficou do relacionamento, que geralmente envolve família, financeiro, bens, mais tu vai se afundando. Sai do barco. Sai do barco e resolve por fora depois. Você vai ver de uma outra forma, você vai se fortalecer, né? Então, assim, é isso que eu tenho para falar para as mulheres. E diminui o abalo psicológico, né? Porque se você fica nesse ambiente tóxico e sofrendo, quanto mais tempo, pior fica, né? Só que quando a vítima está há muito tempo ali, ela não consegue sair. Eu consigo. Tu sabe que entra no estágio da minha irmã, porque eu tinha minha prima que conversava muito comigo e falava: Jéssica, enxerga, acorda, olha o que está acontecendo. Então, por isso que a gente fala muito assim, eu vejo que os homens são mais unidos do que as mulheres. Eu acho isso uma grande crítica. Então, nas palestras, assim, eu sempre falo, mulheres se unam mais. Parem de sentir inveja ou sei lá o que vocês sentem uma pela outra, né? Que eu também sou mulher, mas como eu convivo muito com homem, eu acho que se confunde um pouco aquele sentimento, né? Só que em ambientes que tem muita mulher, sempre dá intriga, sempre dá briga, sempre dá coisa. Gente, se apoiem, se ajudem. Se nós mulheres não nos ajudarmos, tipo, uma amiga, tu tá vendo que a tua amiga tá sendo violentada. Senta com a tua amiga, conversa, dá um colo para tua amiga, explica, mostra um vídeo de palestra da Jéssica que tem lá no canal do YouTube, que fala das formas de violência, que fala como elas acontecem, para você entender que tu tá nesse ciclo de violência e que tu precisa sair, senão você vai se afundar cada vez mais. E a chance de você fazer parte da estatística de feminicídio é muito grande. Pessoal, nenhuma vítima, tá? De feminicídio simplesmente, tipo, tava tudo bem, tava tudo bom e do nada foi morta. Não. Todos os casos que chegaram até mim quando eu trabalhava, você vai ver o histórico. Eu atendi o caso de uma mulher que foi morta com um tiro na cabeça pelo marido, na frente dos 2 filhos. Ela foi dar banho nos filhos e ele matou ela e na sequência se suicidou. Que imagem, eu lembro que os filhos tinham na faixa, eu acho que um tinha 5 ou 6 e o outro tinha 8 ou 9, algo assim, né? Mas eles eram pequenos. O que essas crianças vão lembrar? Do pai matando, né? A mãe e se matando depois? Entende? Então, assim, aí a gente foi ver, não, mas não tem registros. Aí eu falei com a irmã. Não, ela já sofria violência há uns 20 anos. Ela não queria denunciar, ela dizia que ela ia resolver. E a gente falava para ela, pensa nos teus filhos, se acontecer alguma coisa contigo. Se acontecer alguma coisa contigo, a mãe cuida. Tipo, comigo a mãe cuida, a minha mãe cuida.
entende? Ela não conseguia enxergar que ela estava num ciclo de violência doméstica. E acabou, né? E acabou morrendo. Então, a gente olha nas reportagens, né? Uma tragédia atrás da outra, e acha que aquilo acontece em outro mundo, mas não vê que aquilo pode acontecer com você. Não, Né? Por isso que eu alerto tanto. é essa importância que tem de você estar aqui hoje falando, porque você mesmo falou assim, quando criança, né, teve uma pessoa, chegou ali, dava docinho, conversava, brincava, estava sempre perto, assim, então a criança, se o adulto já não está preparado, imagina uma criança que não tem noção de nada e acha que tudo é lindo. O adulto já tem, eu conheço muitos assim, tudo é lindo, isso daí jamais. Aquela pessoa nunca. Nossa, tão boa a pessoa, né? Mas em uma criança que não tem noção de nada, ela não tem discernimento, ela não sabe até que ponto pode ir, se aquilo é legal ou se não é, né? Porque a pessoa é tão legal comigo, me dá balinha, me leva para passear, né? Tá sempre aí, me dá um presentinho. Então, para a criança, isso é tudo. Ela não tem, ela acha que está segura, ela se sente segura e amada, né? Só que é um ambiente que o abusador está preparando para ele. Ela não sabe, né? Então, a importância que tem de você estar aqui, desse livro que você escreveu, sabe? Vai ter uma continuação, já vou dar spoiler, já que tu deu um spoiler aí, eu já vou dar vai ter uma continuação. E acho importantíssimo, assim, a leveza que você está levando esse assunto hoje também, até com você mesmo, isso daí dá uma esperança para quem está passando por isso, né? Se assim, há uma luz no fim do túnel, eu também amanhã posso estar que nem ela, sorrindo. Não, mas eu vou dizer, tá? Há realmente uma luz. Não há uma cura completa. Não há, não existe. Com certeza. Não existe. Mas assim, ó, para as mulheres que estão me assistindo, a violência, né, que eu sofri dos abusos trouxeram reflexos muito fortes. Até os meus 25 anos, que foi porque assim, por exemplo, eu não conhecia meu próprio corpo, eu achava o sexo uma coisa extremamente nojenta, né? E o sexo não é nojento, né? O sexo é um envolvimento, né, de amor com a pessoa que você tá. Não é uma coisa nojenta, não é uma coisa ruim, né? E eu via dessa forma. Então, eu comecei a retirar um pouco esse viés, esse olhar, quando eu entrei para a polícia, e aí, conversando com a psicóloga lá, eu pensei, não, espera aí. Eu sou formada, sou pós-graduada, eu finalmente tenho o trabalho dos meus sonhos, né? Eu vou ter um salário estável. Então, agora, pelo menos a minha vida emocional, eu preciso acertar. E aí, sim, eu comecei a conhecer meu próprio corpo, comecei a ler sobre o assunto e comecei a ver o sexo como uma coisa diferente, tá? Que é uma coisa que muitas vítimas carregam para uma vida inteira, né? Então, assim, não foi fácil, não é fácil falar, desgastar o assunto, fazer terapia, retirar uma coisa ruim de dentro de você, que nesse caso, no meu caso, era um tabu, né? A minha sexualidade, eu cresci com muitos traumas, né? A minha mãe engravidou aos 14 anos. Então, assim, ela passava um medo terrível para mim e para minha irmã, que era coisa absurda. Tipo, 1000 vezes melhor tu pegar uma doença, tu pegar uma AIDS do que engravidar. Era nesse ponto. Tanto é que eu tinha medo, assim, de ficar grávida, medo. Esse medo, ele foi se estendendo até, sei lá, até os 30. Daí, quando eu fiz 30, que eu tenho 33 anos hoje, quando eu fiz 30, meio que virou uma chavinha, assim. Meu Deus, acho que eu gostei. Mas eu sempre falava que eu não queria ter filho. Justamente por conta de toda a desídia com os meus pais, que eu acredito que ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Então, eles não tiveram uma estrutura acolhedora, não tinham internet como tem hoje para ler uma palestra, para ver alguma coisa, né, útil para poder trazer para dentro da sua casa, né? Então, era aquela coisa, trabalha, vem, dorme, assiste TV e segue a vida, sabe? Então, assim, por isso que eu não julgo também eles. Claro, desabafei no livro, né? Contei como era, mas não é uma coisa que eu condeno eles, entendeu? Eu entendo que eles deram o que eles tinham para dar. Só que é muito difícil você lidar com tudo isso, né? E aí você fica assim, meu Deus, e se eu engravidar? Não. Aí tá, daí aos 30, daí passou.
Daí depois, daí quando eu tive, acho que estava uns 30, 31, quase 32, aí eu voltei àquela máxima que eu não queria ter filho, né? Aí eu sempre pensei em adoção. Disse, quando eu tiver uns 40, que daí provavelmente eu vou estar solteira, porque eu ainda estou solteira, né? Então a gente cria muitos bloqueios, tá? Muitos bloqueios. Eu tentei desfazer um bloqueio, fui vítima de violência doméstica. Então, desde 2018 eu tô solteira, não namoro ninguém, né? Então a gente cria esses bloqueios, a gente quer estar bem, a gente tem medo de arriscar, né? Então não é que eu tô completamente curada, a gente fica curado de algumas coisas que acontecem na vida da gente, mas tem outras que acabam ficando. Só que muita coisa vem para nós, que é como o caso da maternidade, né? Foi vir uma menina de 12 anos que eu tô adotando e que eu já me sinto mãe dela e que agora eu tive que levar ela hoje para o abrigo e eu tô com o meu coração despedaçado porque eu só vou pegar ela sexta de novo. Então, assim, é uma coisa que nem a gente espera, né? A gente tem bloqueios que, às vezes, até é a própria vida que vai se encarregando de você ir enfrentando, só que você tem que enfrentar. Eu escolhi, ela veio para mim. Então, eu fiz uma escolha. Eu vou adotar ou eu não vou adotar? Né? Então, essas são as dores que a gente passa, né? Eu estou enfrentando isso. Hoje eu vi essa palestra. Quer saber? Eu tenho uma amiga de longa data que eu confio. Vou contar para ela o que aconteceu comigo para me deixar um pouco mais leve, né? Vou assistir mais coisas sobre o assunto. Vou ler um pouco mais para entender que eu não sou a única vítima e que eu sou uma vítima, que eu não tenho culpa do que aconteceu comigo. Entende? Então, todos esses passos para mim foram importantes para eu não ter mais medo de engravidar. Gente, eu fui perder esse medo agora com 33 anos. Isso não é normal. Minha mãe engravidou com 21, né? A mulherada, enfim, agora engravida um pouco mais velho. Mas é medo de não dar conta, medo de tornar uma vítima assim como você foi, de não dar a atenção, de não dar carinho, de ser desidiosa com alguma coisa assim e não perceber que está sendo vítima de alguma coisa, né? Então, assim, ó, e esse medo é uma coisa que todos nós carregamos. Só que a gente precisa, de certa forma, enfrentar. É só enfrentando que você vai... que a dor vai diminuindo, que você começa a se abrir para novas coisas e você não tem mais vontade de pegar aquela pessoa e matar. Porque quando você sente isso, a pessoa não está sentindo nada. Com certeza não. Pois é. E é isso aí que tu falou, justamente dos traumas e conseguir falar, né, sobre o assunto, eu, quando passei na minha depressão também, eu só vi que eu estava saindo daquele fundo do poço da depressão quando eu comecei a falar. Disse, mas não fala assim. Eu digo, mas agora que eu estou conseguindo falar, porque eu me sentia muito frágil, né? A gente fica muito frágil, não vale nada. Eu e o chão ali era a mesma coisa, né? A pessoa fica que não tem muito amor a nada, nem a vida, nem o que não acha muita graça de nada também, vai se fechando, e quando ela consegue sair, igual esse teu processo aí, é importantíssimo ter um ombro que te acolha, né? Que você consiga falar, porque isso daí também dá conseguir, né? Porque a gente fica muito fechado em certos assuntos, né? Mas assim, ó, Fabiano, você falando me veio na cabeça, que eu gosto de observar os comentários, né? Tem muita gente que me chamou no particular, fez desabafos enormes, assim, sabe? Que fazia tipo, ó, fui vítima há 40 anos, né? E teve muitos desabafos de homens. E isso eu achei, assim, ó, muito relevante, Fabiano, assim como você. Você falar, eu sofri de depressão, eu precisava falar. Gente, assim, ó, agora a gente entra num outro mérito dessa questão do falar. O suicídio. Tá? Eu fui para BR 3 vezes. Eu fui para BR 3 vezes, mas daí eu fiquei pensando no caminhoneiro, porque a minha ideia era... Olha só o absurdo. Minha ideia era atacar num caminhão. Eu vou morrer, mas vou traumatizar o caminhoneiro. Eu fiquei com pena de quem que eu vou sacanear, entendeu? Tipo, é capaz dele morrer também. Não, é aquela pontinha de juízo que a gente tem, que nos salva, Deus, né, e tudo, é o momento, né, que tanto tu vai ou volta, mas depois que tu passa disso, que tu cai na consciência da situação,
Eu acho que eu passei pela mesma que tu, assim, que abre um pouco a cabeça, a gente consegue colocar o pé no chão e ter mais noção do assunto que a gente está vivendo. E me diz uma coisa, Fabiano, uma coisa que eu sempre falo nas palestras e conversas com as pessoas, pode ser bem honesto e me dizer, você queria acabar com a tua vida ou você queria acabar com a dor que tu estava sentindo? Pois é, esse era o problema da depressão, porque a gente não sabe onde pega, onde dói, onde machuca, sabe? É uma coisa tão vaga dentro da gente, é um conflito tão grande, que a gente não sabe o que motiva. Porque é que assim, eu leio muito sobre tudo que eu vou falar, eu leio muito. E muitas pessoas que tentaram realmente suicídio, né? Você foi até lá, mas você desistiu antes. Mas, por exemplo, tu não chegou a ser atropelado, teve que se recuperar às vezes e tal. Muitas pessoas que chegaram no extremo, às vezes tá ali se enforcando, conseguir sair daquele ponto, relatar que naquele meio do caminho teve vontade de desistir, sabe? Então, quantos que acabaram consumando o ato, né, do suicídio e não conseguiram desistir, né? E assim, ó, por que eu falei disso? Porque, olha, 95% são homens, tá? E aí a gente, das vítimas, então assim, aí a gente entra naquela coisa de falar, né? O homem, ele foi criado para quê? Para ser forte, para carregar o mundo nas costas. O homem não pode chorar, tá louco? É vergonhoso o homem chorar, da onde? Não é assim? Não é assim que os homens foram criados? Com certeza, ainda mais eu, nasci em 71, imagina. E aí você vai criando aquilo, vai alimentando aquilo. Uma grande parte das pessoas que se matam são homens idosos, homens 40 e poucos anos e tal. Aí vai ver, tinha depressão, né? Mas falava sobre, entende? É que a depressão, ela é isso. Tu passou por isso, eu passei por E isso. outra, tive um amigo muito próximo, muito feliz, inclusive se tratava de depressão. Eu, na época, ali até nem sabia que ele estava depressivo, porque eu sempre fui muito feliz, né? Eu sou da arte, eu sou da música, eu canto, toco, eu ando de skate, sabe, minha vida não tem nada a ver com meus 54 anos. E teve um amigo meu que também era a mesma linha, artista, ali de Vacaria, e se tratava eu acho que foi isso que me segurou, sabe, porque ele não segurou a barra. Esse foi um que me choca até hoje falar sobre esse assunto, porque ele era uma pessoa que você jamais ia dizer que ele ia fazer, porque tinha filhos pequenos maravilhosos, que ele amava, que sempre estava junto. Da tradição gaúcha, o pessoal de Vacaria aí sabe bem quem é, acho que não precisa falar, mas é tão surpreendente quando acontece, porque é assim, ó, pá, né? Acontece. Isso acontece, assim, na mesma forma que acontece uma violência, acontece uma desistência, que seria a depressão que vem junto, né? Eu não tenho como resolver, vou acabar sendo culpado, no caso da violência que a gente está falando, vão me acusar, você hoje está preparada, mas pelos comentários que você recebeu, contando o caso, você que sofreu, e as pessoas ainda te tiraram para depois, né? Mas viu? Mas tu acha que eu não tive uma crise de raiva? Tipo, assim, ó, por isso que, gente, eu tô sendo humana aqui, tá? Pelo amor de Deus. Sim. E cara, tava minha pequena aqui, porque a gente tá em aproximação, então ela vem e vai, até às vezes eu definir que a guarda vai ser minha. Ela tava aqui comigo. E aí foi bem no dia, assim, teve dias, gente, que eu fiz entrevistas para 13 emissoras só numa manhã, né? Então foi uma semana muito alta, né? E automaticamente muita reportagem. E eu fui olhar, assim, o comentário, e aí eu comecei a ler umas coisas, assim, tipo... E ela tava falando comigo aquela hora, querida. E eu tava toda feliz, porque eu tava lendo... Só que tu vê como é que é o ser humano também, né? Um monte de coisa boa, assim, ó. Coisas e coisas boas. E aí, do nada, me aparece aquilo, né? Ela é ilegal. Ela improbidade administrativa. Umas pedradas, assim, sabe? Mas eu fiquei numa agonia, numa raiva. Quase comecei a chorar. Querida, até a Evelyn, tem 12 anos... Ela me chama de tia, né? Ainda, né? Porque temos que ir com calma. Ela diz, tia, mas deixa quieto, não se preocupe, né? Tem tanta gente legal que tá te mandando mensagem, né? Então, eu tive que ouvir isso de uma menina de 12 anos. Então assim, ó,
não tem como não, sabe, não ficar. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que eu vi de sugestão de um amigo meu me falou, né? Quando a pessoa comenta coisa assim, eu respondo ela com cortesia. Eu digo, olha, você entendeu, obrigada pelo comentário, mas você entendeu mal. O meu caso foi assim, assim, eu te convido para ler a calha. Você uma pessoa arrogante, com gentileza, né? É dessa forma que Sim. você faz. Uhum. Então, Que é o que você tem, né? A gente dá o que tem, né? Só que não é fácil, não é? É um exercício Não, diário. não. Ai, por que você está Não. sorrindo? Vocês acham que eu cheguei assim em casa? Eu cheguei, que cansada, que calor, aqui tão calor, eu vou comer agora, fiz um ovo rápido ali. Não, eu vim aqui, eu tô fazendo o que eu gosto. Eu tô falando, eu tô compartilhando. Então, eu tô feliz, né? Claro. Aí eu vi uma frase uma vez, o que seria da felicidade se não houvesse a tristeza? Se a gente não tivesse momentos tristes, medianos, mais ou menos, os dias felizes seriam apenas dias normais. Com Não ia, certeza. você não ia ter um ápice de sentimento, tipo, olha, eu tô feliz, hoje eu tô aqui numa live com o Fabiano, falando com várias pessoas. Não, tá. Tá tudo Me normal. lembro de várias coisas bem simples, assim, que quando passam por um estresse, né, o que seria do milho da pipoca, se não passasse pelo estresse, só seria o milho da pipoca. E assim, para dar um exemplo bem simples, né, tem várias pessoas nos ouvindo, mas esses é o que faz a gente crescer também, superar essas situações, né, e que bom, porque muita gente não consegue, por isso esse papo com a Jéssica aqui, muita gente não leva para chegar nesse estágio que ela chegou, de superação, sim. Podemos dizer que é uma superação, não estou dizendo que Não, mas não vai ter os a minha gatilhos, história mas é ela uma é uma superação, superação. né? Ela é uma história de dor, mas ela é uma história de superação, porque Sim. Teve muita dor no meio desse caminho e eu não desisti. Eu não estou querendo dizer para todo mundo se comparar a mim, dizer que todo mundo vai conseguir fazer o que eu fiz, até porque não foi nada fácil. Respeite você, respeite os seus limites, mas Isso. a única coisa que eu digo é não guarda para você. Não guarda esse abuso, essa violência para você, sabe? Se abre com. Teve relatos de pessoas falando: olha, eu fui lá, falei com tal pessoa da família, tal pessoa não acreditou. A pessoa deu. Luna, minha gata, que a gente tá falando coisa séria, ela vem. A pessoa deu o que ela tinha. Tá? A pessoa deu o que ela tinha. Né? Você sabe o que aconteceu com você. E você sabe tudo que você carrega. Se você tiver. Não, eu sabe que esse negócio aí de você dizer assim, das pessoas desacreditarem, eu também acreditei nelas. Disse assim, mas isso aí tu não tem. Para de besteira, vamos tomar uma, sabe? Tá de palhaçada. Só que a gente não sabe como lidar com o negócio. A gente se disfarça muito bem, né? Quando a gente está nessa situação. E eu toquei. Tu conheceu o Marrom Glacé? Chegou a conhecer o Marrom Glacé, que era um bar que tinha aí no topo do morro? Eu lembro. Eu não entrei, mas eu lembro onde é que era. Toquei muito aí no Marrom Glacé aí na época. E eu me lembro a gente falando isso, que teve uma viagem que a gente fez, que a gente viajou muito triste, assim, não me lembro o caso que era. E a gente tinha que tocar já na mesma noite, né? Então a gente tocou como se, nossa, tivesse ganho na loteria, sabe? Metade do bar, que era uma quarta-feira, a gente ia de quarta a domingo tocar aí. E ficava de quarta a domingo, porque é longe, né? Então a gente ficava, na semana era uma banda só. E esses momentos difíceis para a gente, e daí as pessoas não acreditam. Ou está se fazendo, né? De coitadinha, ou é mentira tua. É simples assim, né? Só que assim, Fabiano, eu digo para encerrar, cada um dá o que tem, e o ser humano, naturalmente, ele é mau, tá? Tipo, naturalmente. Então, assim, tem muitas pessoas que são boas, que são queridas, e são essas que a gente tem que ter perto da gente. Quantidade não é. Eu falo isso para minha pequena. Ela vai fazer aniversário agora dia 7, devo fazer uma festa para ela, a primeira festa dela, dia 8. E ela basicamente vai ser a minha família, alguns adultos,
ela não tem nenhum amigo assim, verdade dela, assim, ela não, né? E aí eu sempre digo para ela, meu amor, não é quantidade, é qualidade. Com certeza. Então, assim, eu digo a mesma coisa. Eu fiz muitos amigos, né, conhecidos. Imagina, uma caminhada de estudos, né? Mas se eu posso dizer hoje, as pessoas que estão amigas, assim, né, fora a família, eu tenho 2 amigas que me aconselham. Uma delas, inclusive, que me orientou, disse, Jéssica, volta a escrever teu livro e tal. Então, você pode ser uma pessoa super fechada ou super tagarela. Isso não vai definir quantos amigos e quantas pessoas boas você vai ter ao teu redor. Né? O que vai definir é o Bem caráter isso. da pessoa. Então, né? Eu digo, faça o teu melhor Já, para você mesma e deu. perfeito. É isso aí. Eu queria muito te agradecer. Eu queria que você deixasse teus contatos aí para a gente deixar na live, para as pessoas adquirirem o livro. Eu vi que está na Amazon, né? Conta um pouquinho Sim, do livro, onde é que a tá no gente encontra Amazon. a Cália e o teu canal no YouTube. Isso. O meu canal do YouTube tá escrito, é só procurar. Jéssica, com J, 2 S, ali como tá meu nome, Jéssica Laís Martinelli, você já vai ver meu canal do YouTube. Meu Instagram, @ Jéssica Laís Martinelli, tudo junto, tá? E deixa eu ver o que mais. Eu tenho o meu site também, tá? Ele é professora Jéssica Martinelli, que aí lá também tem os links dos livros, né? Tem umas fotos lá bem bacana, fotos de palestras que eu já dei. No YouTube vocês vão poder ver algumas palestras que eu já fiz, live que eu já fiz sobre violência doméstica, que foi um assunto que a gente conversou hoje. Então eu vou ficar muito feliz se hoje, depois dessa live, vocês vierem me seguirem no Instagram, acompanharem o material. Essa semana tem lançamento em Chapecó, né? Quarta-feira eu vou fazer um lançamento no Sindicato dos Policiais e na sexta-feira farei um lançamento na Livraria Leture com autógrafos. Então, quem quiser comparecer, até quem quiser um livro autografado meu, pode me chamar, que eu digo que agora eu tô com um pouco de tempo ainda, né? Um pouquinho. Então eu já Sim. mandei alguns autografados pelos correios. Daí é só me chamar, né? Porque tem gente que é de fora, não tem como vir para o evento, aí me Sim. solicitou. Querida, olha, quem viu a matéria primeiro foi a mãe lá da Record de Chapecó. E em seguida, quando eu fui entrar em contato contigo, te vi de manhã no SCC, como é que chama ali? NSC. NSC, aham. Te vi de manhã, eu digo assim, não, então é um pedido, é um chamado do mundo, porque é um assunto que eu acho que é importante para você que está em casa aí, compartilhar com outras mulheres. Há uma luz no fim do túnel, a gente não pode deixar que isso daí seja tolerante e que banalize, porque estamos em 2025, acho que já está mais do que na hora, né? E não é só entre um e o outro, isso daí aflige a família, as outras pessoas que estão em volta, os amigos, isso daí não é uma coisa única e acontece com uma pessoa só, isso daí é quase que uma bomba, né? Ela dá uma explodida, né? Não, Então tanto é que afeta todo mundo. para completar isso que tu disse, não acontece, né, acontece com todo mundo, o Brasil é o 5º país de maior índice de violência doméstica do mundo. Do mundo. Então, gente, sim, eu entendo que nós estamos numa epidemia mundial de violência doméstica. Sim. Isso com toda certeza. Por isso a importância desse livro, ó, a Cália aí, pessoal. Vamos entrar lá, ó, segue ela no Instagram, tá ela com as palestras também no YouTube. E quem sabe, né, você vem a Lages fazer uma palestra aqui também, vamos agilizar isso, fazer uma palestra sobre isso, você é uma pessoa muito Com legal, certeza. Já tem inspiradora. gente me chamando já. Eu já tenho um Olha aí, catálogo ó, de 3 temas de palestras para fazer presencialmente. Aí eu que já levo legal. algumas físicas também para quem estiver no ambiente, né? E já quiser o livro, quiser um autógrafo. Então é só me convidar que a gente conversa, ajusta aí. Eu vou. Que legal. Queria te agradecer muito, sabe, uma honra para mim, né? Saber assim da tua história e da tua superação, né? Uma figura inspiradora para todas as que estão assistindo e que vão assistir depois. Não, Obrigado demais, Jéssica. obrigada pelo convite. E como eu disse, eu adoro falar, né? Se quem for no meu perfil e ver lá, tem lá valores, né, qualidades e tal, tá lá bem grande, tagarela. Que legal.
Que bom, né? Eu Que... fiz para falar a verdade, né? Eu não saí falando um monte de besteira também. Pessoal, eu agradeço quem ficou aí até o final. E quem aí ficou, e nossa, tal pessoa tinha que ter visto. Depois o Fabiano vai colocar ali, né? Alguns trechinhos Isso, no Insta, vai colocar completo no YouTube. Então manda para isso. aquela pessoa que você sentiu no teu coração que precisa ouvir essa live, que com certeza vai fazer diferença na vida dela. Muito obrigado, querida. Tá? E a Muito gente obrigada. volta a se falar em breve. Isso aí, então. Pessoal, boa noite. Então é isso, pessoal. Olha que noite, que especial que é ter a experiência da Jéssica aqui compartilhado com todo mundo, né? Então, peço que compartilhem, deixem seu like, evidente, né? Mas compartilhem essa live com as pessoas que vocês... Evidente que a gente sempre conhece um caso ou outro, mas que a gente compartilhe essa experiência da Jéssica. Tá, pessoal? Então, vamos encerrando aqui. Agradecer a todos. Continuem bombando na Serra.